Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de ouvir os assuntos que podem impactar o seu dia, as notícias atualizadas sobre o avanço da doença nos municípios da região, no Brasil e no mundo, e tudo mais que você precisa saber. Afinal, informação também é uma forma de se prevenir do coronavírus. Vem com a gente nessa cobertura especial. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os amigos ouvindo a Cidade FM nesta manhã de quinta-feira. Além do rádio, estamos ao vivo também no Facebook. Acesse agora para assistir a nossa live som e imagem, um pouco aí dos bastidores da rádio para você conhecer. facebook.com/Rádio Cidade Tour. Aproveite para curtir, compartilhar e comentar aí os assuntos, enfim, tudo aquilo que nós tratamos ao longo desse especial aqui na Cidade FM. E olha, a cidade de Itu confirmou ontem o 20º caso de Covid-19. Também houve aumento na quantidade de pessoas suspeitas da doença em internação hospitalar. Exatamente, mais um caso confirmado, eram 19 antes de ontem. Ontem foi confirmado mais um caso, chegando a 20. Os casos descartados passaram de 110 para 113 ontem. Os casos que estão aguardando resultados de exame, os suspeitos, né, Tiago, também aumentaram, passando de 17 para 20 casos. São 6 casos suspeitos em internação clínica, 3 casos suspeitos na UTI e a cidade de Itu ainda tem 3 óbitos confirmados, por enquanto nenhum óbito por suspeita. Lembrando mais uma vez, o pessoal questiona por que vocês não divulgam o número de recuperados. Porque não tem como inventarmos um número aqui para você. Dependemos da divulgação desse número pela Secretaria Municipal de Saúde de Itu. Assim como fazem a maioria das cidades da região, Itu divulgou acho que 1 ou 2 vezes em 1 ou 2 boletins apenas e não divulga sempre. Então não tem como a gente trazer o número de recuperados se eles não existem. É simples assim. Na verdade não é que não existem. Existem os recuperados, mas não são divulgados pela prefeitura, né? Exatamente, pelo menos sim. A divulgação que teve foi no início dessa semana, acho que no boletim de segunda ou terça, né? Segunda-feira. Que na data eram 9 recuperados. Exatamente. Depois disso não houve mais atualização. Mas fica aí até o recado também, comunicação da prefeitura, o pessoal que estiver nos ouvindo, puder sempre estar enviando essa informação, a população ou tem... então não divulga nunca, né? Você divulga um dia, depois não divulga mais, aí fica complicado porque o pessoal quer saber, o pessoal reclama demais, né? Então... A população tem direito de saber desse tipo de informação, né? Sim, com certeza. E olha, pelo segundo dia consecutivo, Sorocaba não registra mortes por coronavírus. Em compensação, mais 5 pacientes testaram positivo e estão infectados. O número saltou para 142, eram 137, agora 142. Por exemplo, Sorocaba divulga dia a dia os recuperados. Saltaram de 101 para 107 recuperados na cidade de Sorocaba. Os internados são 14, sendo 8 em UTI. Os casos descartados na cidade de Sorocaba já chegam a 566. Casos que estão aguardando resultados, 109. Os casos suspeitos internados são 27, sendo 9 em UTI. Sorocaba ainda investiga 5 óbitos por suspeita e 21 óbitos confirmados. A cidade se mantém com 21 mortes confirmadas. Os casos confirmados, por enquanto, chegando a 142, Thiago. E como que estão os números da doença na cidade de Salto? Salto não divulgou boletim ontem, até emitiu um comunicado à prefeitura dizendo que ali na região onde fica a prefeitura tiveram um problema de energia elétrica, portanto não foi divulgado. Permanece o último boletim que a gente tem de antes de ontem, 8 casos confirmados, os 6 casos curados e 2 internados. São os casos descartados 62 até o momento, 7 casos estão aguardando resultados, 3 casos suspeitos internados, sendo 1 em UTI, portanto Salto tem 8 casos confirmados até o último boletim, Thiago. E olha, 2 mortes por suspeita de coronavírus estão sendo investigadas em Porto Feliz. A informação de quem sejam as vítimas e quando ocorreram os óbitos? Foram 2 mulheres, né? Uma de 74 anos, outra de 61 anos, chegaram na terça-feira na Santa Casa, foram internadas na UTI, acabaram não resistindo, portanto 2 óbitos suspeitos por Covid-19 estão aguardando resultados dos exames para confirmar ou descartar, né? Os casos excluídos na cidade até o momento são 60.
casos confirmados, 8 casos confirmados em Porto Feliz, sendo que 6 desses 8 casos já estão curados e 2 permanecem em isolamento domiciliar, que estão aguardando resultados. 2 casos, um em internação de UTI e um em internação clínica. Portanto, Porto Feliz com 8 casos confirmados até o momento, aguardando o resultado de 2 óbitos. 8h05, seja bem-vindo, fique com a gente. Essa é a cobertura especial da Cidade FM sobre o avanço da doença nos municípios da nossa região e todos aqueles assuntos relacionados ao tema e que você precisa saber, né, que vão ser destaque ao longo do dia. E olha, mais 2 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 em Indaiatuba. A quantidade de infectados já passa de 50 no município. 55, Thiago, para ser mais exato, são 55 casos confirmados, passaram de 53 para 55. Os casos notificados na cidade toda até o momento, 340. Casos descartados, 232. Casos que estão aguardando resultados passaram de 46 para 53 casos que estão aguardando resultados. 14 suspeitos estão em internação clínica, 13 suspeitos em UTI, 5 casos confirmados estão internados e os pacientes curados aumentou mais um. São 43 pacientes curados em Indaiatuba até o momento, eram 42. A cidade de Indaiatuba ainda investiga 2 óbitos por suspeita. São 12 óbitos descartados até o momento e 5 óbitos confirmados, portanto, Indaiatuba com 55 casos confirmados e 5 mortes confirmadas até o momento. Thiago. Subiu para 15 o número de mortes por coronavírus em Jundiaí. Outros 2 óbitos foram confirmados ontem. Exatamente, a cidade de Jundiaí chegou a 143 casos positivos de coronavírus, mais 2 mortes. Os casos positivos que estão em casa, aguardando, se recuperando em casa, são 112, que estão internados em Jundiaí, 15 internados em outras cidades, 1. Aí Jundiaí tem 15 óbitos confirmados, eram 13 ontem, agora são 15 óbitos confirmados. Os casos suspeitos, 29 estão aguardando em casa, 18 estão aguardando o resultado internado, óbitos que aguardam resultado subiu 1, eram 7, agora são 8, os casos descartados, incluindo aí 30 óbitos, subiram de 210 para 214, e os leitos, né, a cidade de Jundiaí divulga aí a ocupação dos leitos por moradores de Jundiaí, são 33 pessoas internadas por moradores de Jundiaí em hospitais públicos ou privados, e moradores da região são 38 pessoas internadas na cidade de Jundiaí. O número de recuperados subiu de 52 para 53 na cidade de Jundiaí, Thiago. Muito bem, e na região, Votorantim, Cabreúva, houve alteração nos boletins? Votorantim teve sim, mais 2 casos confirmados, aliás, mais 3 casos confirmados, passou de 12 para 15, sendo que desses 15 casos, 6 já estão recuperados, 6 estão em isolamento domiciliar e 1 está internado. 2 óbitos confirmados na cidade de Votorantim, portanto, a cidade tem agora 10 casos suspeitos, eram 8 casos suspeitos, agora são 10. Os casos descartados também aumentaram, de 88 para 92. Os casos suspeitos internados são 5, sendo que 1 está na UTI. Por enquanto, Votorantim não tem nenhum óbito suspeito. Também a cidade de Votorantim divulgando aí 6 pessoas recuperadas. Perceba que a maioria das cidades divulga, né, os recuperados dos casos de Covid-19. A cidade de Cabreúva não divulgou, o último boletim que temos é da segunda-feira apenas, não divulgou mais boletim de segunda-feira para cá. 5 casos suspeitos, 5 casos confirmados, os casos descartados eram 27, não deve ter havido nenhuma mudança, né? Porque sempre que tem alguma mudança, a cidade divulga um novo boletim. Portanto, Cabreúva, o último boletim é da segunda-feira, Thiago. E o Brasil já se aproxima de quase 80 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, mais de 5 mil mortes foram registradas. São 78.162 casos confirmados. 78.162 casos confirmados de Covid-19 em todo o país. Total de mortes chega a 5.466.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, na terça-feira. O total de infectados era de 71.886, com 5.017 mortes. Ontem, acompanhando ali a curva, né, da Covid-19 em todo o país, Thiago, em um mês, exatamente do dia 29 de março até o dia 29 de abril, no mês passado eram 4.000 casos. Saltaram para 78.000 casos em um mês. Muito. De 4.000 para 78.000. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, foram registrados novos 6.276 casos da doença nas últimas 24 horas, um aumento de 8,7%. Em relação às mortes, houve um crescimento de 8,9%, com 449 óbitos. São Paulo continua com o estado com o maior número de casos, são 26.158 casos até o momento e 2.247 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 8.869 casos, 794 óbitos lá no Rio de Janeiro. O número de recuperados em todo o país neste momento são 34.132 recuperados. 34.132 são os recuperados até o momento. Tiago. E pela primeira vez o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu que os números são muito preocupantes, né? A curva aí, né, desse crescimento, a curva de crescimento é gigantesca, e ontem o próprio ministro admitiu que muito preocupante esses números, e enfim. É ele que chegou no meio de um trabalho, né? E de repente você tem que fazer as mudanças. Ó, só para se ter uma ideia aqui, peguei o segundo portal G1, no dia 7 de abril, Thiago, eram 1.074 mortes, agora são 5.513 mortes. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Aí temos a curva dos infectados, né, em todo o país, que subiu assim de maneira absurda em um mês, mais de 74.000 infectados em um mês. E o ministro também disse ontem da possibilidade de uma segunda um segundo novo período de infestação do vírus, ou seja, se nesse primeiro momento já tem essa curva de crescimento, imagine se chegar de fato, né, se comprovar um período aí de infestação da doença. Complicado. Bom, e no mundo, como que está a situação? Vamos atualizando aqui, segundo a Universidade Johns Hopkins, nela que faz aí o levantamento em tempo real em todo o planeta. A Johns Hopkins recebe as atualizações simultâneas aí de todas as secretarias estaduais de saúde, e no mundo passa de 3.200.000 infectados. Para ser mais exato, são 3.207.248 infectados daquela gripezinha, Thiago Sório. Só nos Estados Unidos, 1.040.488 infectados. Na Espanha são 236.899, 203.591 na Itália. O número de mortes em todo o planeta, 227.958. A Itália lidera esse número negativo com 27.682 mortes. E temos também os números dos curados em todo o mundo, quase 1 milhão de curados também, 984.161 curados, sendo que a Espanha tem o maior número, 132.929 curados apenas na Espanha. Os Estados Unidos vêm logo atrás com 124.023 e a Alemanha ocupando a terceira posição com 123.500 recuperados. Portanto, no mundo, 3.207.248 pessoas infectadas com coronavírus até o momento. Voltando ao Brasil, quando se fala se espanta, né, com essa curva de aumento dos casos de coronavírus, muito também está relacionado ao isolamento social. Então não se espante se os números continuarem subindo, até porque o índice, né, de isolamento social continua abaixo do recomendado. Inclusive,
O governo paulista ameaça não autorizar a flexibilização do comércio caso os números não melhorem nos próximos dias. Exatamente, o isolamento social no estado de São Paulo permanece em 48%, né? O governo diz que para a medida dar certo, para a medida funcionar e voltar às atividades o quanto antes possível, o ideal é que chegue a 70%, mas dificilmente vai chegar, viu, Thiago? Então foi de 48%, de acordo com o sistema de monitoramento inteligente que acompanha 104 municípios com mais de 70 mil habitantes por meio do monitoramento do sinal dos aparelhos celulares. O governo reforçou que se essa taxa, né, permanecer em 48%, não será possível flexibilizar a quarentena a partir do dia 11 de maio. Basta ver os números. Se você estudar os números, não precisa muito conhecimento para analisar os números, que a curva está subindo de maneira avassaladora. A taxa de isolamento ideal é de 70%. Na nossa região, a adesão de isolamento ontem em Itu foi de 47%, mesmo índice registrado na segunda-feira. Em Salto também houve queda de 48% para 47%. Na cidade de Sorocaba, o índice foi de 45%, na segunda-feira era 46%, portanto, a maioria das cidades da nossa região mantendo aí um índice ruim, né, comparado com aquilo que pede o governo estadual. Portanto, o ideal realmente é esse isolamento permanecer em 70%. Só uma dúvida, esses números são de terça ou de ontem? São de terça. A gente fala ontem, tá. Mas assim, a gente sempre tem um dia atrás, né? Então o governo divulga sempre um dia atrás, no caso do dia 28, da né? terça-feira. Exatamente. E para fazer um apanhado aqui geral das primeiras cidades, começa lá com 64%, São Sebastião, aí vem descendo Ubatuba 62%, Lorena 61%, Cruzeiro 59%, Ribeirão Pires 58%, aí estão aí também Itanhaém com 57%, Ibiúna 57%, São Vicente, Caçapava, Mariporã, Caraguatatuba, Cajamar, Bebedouro, Poá, Itapecerica da Serra, Caieiras, Votuporanga, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, Campo Limpo, Paulista. Então essas as 20 cidades aí com o melhor índice de isolamento social. Aparecem muitas cidades no litoral, até porque o acesso a essas cidades está muito mais difícil, né, nesse momento de pandemia. Mas não que muitas pessoas não estejam indo. Mesmo assim, as pessoas continuam insistindo, muita gente indo para a praia, inclusive conhecido. Agora tem feriado, né, no fim de semana, Dia do Trabalhador amanhã, e é momento de ficar em casa, né, Tiago? Tentar chegar nesse índice ideal aí pedido pelo governo para que as coisas voltem ao normal o quanto antes possível. A primeira cidade que você citou aí é São Sebastião. Ela já atingiu os 70% ou não? Já, deixa eu só... Não, o último balanço aí. Que você... Não, o último balanço é 64. 64. 70% tinha dado antes de ontem, né? Vamos pegar aqui, São Sebastião não chegou nesse momento, são 64%. Tinha uma cidade, ela chegou a 75% no dia 4, Thiago. Chegou a 75%, 74%, vem oscilando aqui sempre na faixa dos 70%, está acima, né? Foram poucos os momentos que ficou abaixo dos 70% São Sebastião. E é um efeito dominó, né? Se percebe, né? Começou lá com o Litoral Norte, daí Vale do Paraíba, depois algumas cidades ali da Grande São Paulo, e daí já partiu já para um extremo mais do estado, né? Sim. E daí Pindamonhangaba, enfim, outras partes do município. Muito bem, 8h19, estamos ao vivo também no Facebook com nossa live, aliás, bombando, muita gente interagindo por lá, né, Luciano? Bastante gente, bom dia aqui, a Carol Reis está acompanhando a gente na live, a Elaine Cristina também, o Vitor Batista, grande abraço, obrigado pela audiência, todo mundo aí, o Vitor Nunes também falando aqui, bom dia Vitor, o Marcos Alberto, a Rosângela Ramos Leite, bom dia para todos da rádio, bom dia, Alvarino Percum também, Eduardo Palota, grande abraço, Thiago. Palota. A Sônia Aparecida, bom dia, meus queridos, bom dia, Sônia. Obrigado pela audiência, todo mundo aí acompanhando a nossa live no facebook.com/Rádio Cidade Itu, a Maria Amorim, a Rosângela Souza, Ana Cláudia França, Lília Romeiro, todo esse pessoal, a Valdineia Gonçalves também está por aqui, Geraldo Castro, grande abraço, Geraldo, e o Vinícius Moraes, bom dia para todo mundo, Thiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h23.
Abrimos espaço na programação para informação e prestação de serviço. Hora de você começar o dia bem atualizado sobre as notícias da região, do Brasil e no mundo, tudo relacionado à pandemia de coronavírus. Atualizando mais notícias para você. O dia depois de causar polêmica e dizer, à imprensa que não faz milagres, o presidente Jair Bolsonaro culpou governadores e prefeitos por mortes pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Mais uma, né, Thiago? O presidente afirmou que o governo federal fez tudo o que é possível para conter a crise causada pela pandemia do coronavírus e que não pode ser responsabilizado pelas mais de 5 mil mortes no país. Segundo o presidente, governadores, prefeitos que adotaram medidas de isolamento social que devem ser cobrados. Para o Bolsonaro, nos países que adotaram o isolamento horizontal, foi onde mais faleceu gente. Essa é uma realidade, segundo o presidente. Ao ser questionado ali por jornalistas, sobre o Brasil superar a China, que superou a China antes de ontem no número de mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse: "E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres." Mais uma vez, de forma arrogante, e ele nunca tratou bem a imprensa desde que assumiu a presidência. Antes de assumir a presidência era um amor, era um love com a imprensa, mas depois disso, e aí vem com mais uma dessa, claro, não repercutiu bem em parte nenhuma, o mundo inteiro repercutiu isso negativamente. Lembrando que as medidas de isolamento social para conter a pandemia do coronavírus e evitar a sobrecarga do serviço de saúde são recomendadas, pela Organização Mundial de Saúde, foram adotadas em diversos países, inclusive teve também aí nessa polêmica do presidente falar que o responsável pela Organização Mundial da Saúde ele não é médico, ele é formado em biologia, mas tem especialização em muitas áreas da medicina e preferiu não responder de forma direta para o presidente, mas respondeu de uma forma mais ampla para todo mundo que estava lá, e um jornalista brasileiro obviamente fez essa pergunta para ele, o Thanos Adanon. Olha, é triste ver um presidente tratando a morte de milhares de brasileiros como algo comum. Talvez esteja faltando a ele um tanto de humanidade e comprometimento, coisas que se certamente ele tivesse, contribuiriam muito para que não tivéssemos esses números alarmantes aí de óbitos, Exatamente. É bem provável que muitos que morreram tenham votado nele na eleição passada. Então, se ele não pensa na população de um modo geral, pense pelo menos nos eleitores deles. Certamente muitas vítimas que foram a óbito certamente devem ter votado nele também. E a popularidade dele só cai, Thiago, com essas declarações. O presidente é uma declaração atrás da outra polêmica que vai de encontro ao que a população esperava do presidente, que é justamente no momento de abraçar a população, de chegar, afinal de contas ele é o chefe da nação. Mais de 5 mil pessoas morreram, 78 mil pessoas estão infectadas, o cara chega e fala: "E daí? O que eu tenho com isso? Isso não é culpa minha, se virem", algo mais ou menos assim. Então realmente é muito complicado e os números não param de subir, 8h27, mudando de assunto, e olha, depois de ter sido autorizado pela Anvisa, testes rápidos para coronavírus devem chegar às farmácias em até 10 dias. Aí fica a dúvida, qualquer pessoa poderá se submeter a esse tipo de teste? E como que vai funcionar e quanto deve custar em média, Luciano? Então, devem estar disponíveis em até 10 dias, segundo informações do presidente da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto. O exame não precisa ser pedido por médico não, viu? O farmacêutico vai ficar responsável por orientar o paciente a respeito da necessidade de fazer o teste. Esse profissional também vai avaliar o resultado. O Barreto explicou, Thiago, que para evitar conclusões erradas, o teste é recomendado para pacientes que estão com sintomas há pelo menos 7 dias. Aquilo que a gente vem falando, Esse teste rápido ele funciona a partir do 5º dia de suspeita da doença. O exame também serve para o paciente que já passou pelo tratamento pela Covid-19 e quer ter certeza que está curado, porque daí ele já está com os anticorpos, aí o teste é mais conclusivo. O Ministério da Saúde vai receber relatórios do andamento dos exames. A expectativa, Thiago, da Abrafarma é que o custo desse teste rápido fique em torno de R$150 a R$200. Nada barato por enquanto.
8h28, mudando de assunto, e olha, uma semana depois da Prefeitura de Sorocaba ter publicado um decreto autorizando a reabertura de alguns serviços, a Justiça suspendeu a flexibilização adotada e determinou mais uma vez o fechamento do comércio. Quem descumprir a regra pode até pagar multa. Falamos aqui sobre essa cidade, sobre outras cidades, né? Isso aconteceu aqui próximo também em Indaiatuba. Na quinta-feira passada, Tietê precisou revogar também o seu decreto que relaxava um pouco aí o isolamento social. Existe um decreto estadual, né? Isso é meio que óbvio, que você não pode sobrepor o decreto estadual. Então a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público, suspendeu essa flexibilização do comércio que havia sido autorizada pela prefeita Jaqueline Coutinho. A decisão judicial determina, né, que os comércios que foram autorizados a abrir sejam novamente fechados, como salões de beleza, escritórios de advocacia e lojas de tecidos. A Prefeitura de Sorocaba deve, segundo o MP, cumprir as normas de quarentena do decreto estadual e exercer o poder de polícia para fiscalizar o cumprimento. Também está proibido de adotar medidas menos restritivas mediante ato administrativo ou normativo, decreto ou deliberação. Ainda segundo o texto, a Prefeitura precisa informar no site, já foi informado ontem, no site e nas redes sociais, sobre a decisão e fechamento dos comércios. Caso não seja cumprida a determinação, haverá multa de R$10 mil por dia. E olha, a Prefeitura de Sorocaba alega que não houve uma flexibilização, como tem dito, como a Justiça está verificando, vendo essa forma, né? Mas sim teria ampliado a quantidade de serviços essenciais, alguns serviços que podem funcionar nesse período. Não houve um afrouxamento, segundo a informação aí divulgada pela Prefeitura de Sorocaba. Salão de cabeleireiro não estava incluído, segundo o governo do estado, entre os serviços essenciais. Muito bem, 8h30 agora, para a gente fechar essa cobertura especial. A partir da semana que vem, o uso de máscara será obrigatório para quem utiliza o transporte público na capital paulista. Como que vai funcionar? Quem não tiver máscara poderá ser impedido de entrar no ônibus, no metrô? Como que vai ser? Segundo o decreto, sim, Tiago, mas não é só na capital paulista, não. Todo o estado de São Paulo, no transporte público, é obrigatório para passageiros, no caso da capital, metrô, da CPTM e dos ônibus intermunicipais da EMTU, que circulam também aqui na nossa região, inclusive no litoral, dos ônibus rodoviários que são fiscalizados pela Artesp. O decreto com as regras será publicado hoje no Diário Oficial e a medida passa a valer a partir de segunda-feira. A medida está alinhada com as ações que o governo do estado vem tomando para frear o ritmo de contaminação da Covid-19. Aí vai caber justamente às empresas e aos prestadores de serviços fiscalizar e não permitir a entrada e a permanência de pessoas sem máscara no interior das estações, dos vagões e também dos ônibus. Portanto, vai valer também pro interior, pessoal que usa os ônibus intermunicipais de Itu para Sorocaba, Itu para Salto, Itu para Porto Feliz, para Tietê ou para outras cidades da região, vai ter que usar máscara a partir de segunda-feira, Thiago. 8h32, estamos ao vivo também no Facebook, com som e imagem através da nossa live. Muita gente interagindo aí, né, Luciano? Bastante gente, um abraço aqui para todo esse pessoal. O Geraldo Castro está acompanhando a gente, obrigado, Geraldo. Caroline e William Oliveira, obrigado pela audiência, falando bom dia aos melhores da região. Bom dia. O Marco Mendes também está por aqui dizendo que o fato das pessoas não respeitarem o isolamento não se devem também pelo fato de não conseguir sacar o auxílio. Pois é, o auxílio já foi divulgado bastante, que a pessoa não precisa nem ir até o banco para retirar esse dinheiro, né? Mas se limitasse só a concentração de pessoas em torno das agências, ok, mas a gente percebe que não é só na região onde tem as agências bancárias que tem a concentração de pessoas. Se a gente sair aqui, 15 minutos que a gente sai e dê uma volta pela cidade, tirando fotos, sim. Viu? Não tem argumento nenhum para isso. Então a cidade está realmente lotada como se nada tivesse acontecendo. A Gisleide Membrive também está por aqui acompanhando a gente. Obrigado, Gisleide. A Valdinéia Gonçalves, o Eduardo, o Lilian Romeiro, o Diego Membrive, todo mundo acompanhando a gente. Estamos de volta amanhã, Thiago, a partir das 8 da manhã. Uma ótima manhã para você, bom trabalho. Valeu, muito obrigado pela participação. Os assuntos aí que podem impactar o seu dia, as notícias atualizadas para você pelo jornalismo da Cidade FM. Continue com a gente, na volta dos comerciais tem mais músicas aqui no Show da Manhã.